Acordou ainda, mas não é só os que não vieram, né? Vocês estão abençoados, são abençoados, amém? Glória a Deus. Já tomamos um cafezão ali e agora já louvamos, adoramos, ofertamos e agora vamos ouvir a palavra de Deus, amém? A boa parte, aquela que Maria não rejeitou, que Marta não deu valor, mas Maria deu. E até tem uma música, né? Um louvor que fala que é a boa parte, ela escolheu a boa parte. Vamos ler em Judas. Sabia que Judas é um livro da Bíblia? Tem Judas na Bíblia, não é? E não é o Judas Iscariotes que traiu o mestre, é o Judas irmão do mestre, né? Ele tem uma carta que só tem um capítulo. E nós vamos ler a partir do versículo 20 na versão ACF. Judas, versículo 20 na ACF. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Guarde essa palavra, essas duas palavras, santíssima fé. Orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica ou até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã, Senhor, nessa linda manhã, que a Tua palavra venha trazendo vida, nos ensinando, nos edificando, Senhor, para que possamos viver a vida que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós que estamos aqui, e oro também por aqueles que estão assistindo pela internet, que o Senhor abençoe poderosamente e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Santíssima fé. O texto hoje é a fé, o tema hoje é a fé que edifica. Porque precisamos de fé, amém? E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus 10, se não me engano. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, que é galardoador, ele recompensa aqueles que o buscam, né? Então, sem fé não podemos fazer nada. E há tipos de fé. Inclusive a fé pode ser aumentada e pode ser perdida também, pode ser diminuída. Existem pessoas que perderam a fé. Mas Judas, aqui ele refere-se à santíssima fé. É algo tão importante, tão puro, tão perfeito. Esta fé que ele está se referindo aqui é no grego a fé emuná, que é a fé que provém de um relacionamento. Nós vemos que Jesus encontra com pessoas que tinham fé, recebem a cura, vão embora. Nunca tiveram relacionamento com Ele, mas tinham fé, receberam a cura. E assim hoje nós encontramos pessoas da mesma forma. Gente que tem fé para receber um milagre, para fazer uma campanha. Mas a santíssima fé, a fé mais importante, o tipo de fé mais importante, é aquele que provém de um relacionamento. É aquela fé que vai buscar em Deus a sua revelação. Sim, a revelação do próprio Deus para nós.
é procurar conhecê-lo. Essa é a santíssima fé. É a fé que se constrói sobre a crença na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na revelação de Jesus Cristo. A fé é vista como um dom de Deus e a fé precisa ser nutrida, né? Porque nós encontramos também em Coríntios, até vou ler aqui daqui a pouquinho, mas que a fé vem pelo o quê? Ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Então, o que está dizendo aí? Que a palavra abre os nossos ouvidos, porque você tem que pegar do final para o começo, né? A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir vem pela palavra. Então é a palavra que abre os nossos ouvidos, para que tenhamos fé. A questão é que tem gente que não tem comunhão com a palavra, por isso não tem fé. Não é aquela fé para receber algum milagre de Deus, mas é aquela fé que te segura firme, como estava ministrando o pastor Gilberto, 3 anos. Ele já contou o testemunho mais completo aqui, 3 anos comendo manga, porque tinha um pé de manga lá. Né? Manga no café da manhã, manga no almoço, manga no café da tarde, manga antes de dormir. Ai, está doente, faz um chá de folha de manga. Quer tomar um suco? Quero de manga. Gente do céu. Eu fico pensando, passasse alguém falando assim, olha a manga, ele já sai correndo, né? Quero nem saber mais, não aguento mais. Então, queridos, é essa fé que é algo que nos consolida em Cristo. É a fé que gera uma viva esperança. Eu creio, por isso eu espero, né? Eu espero em Deus. Não é aquela fé, Senhor, se o Senhor não fizer, tchau. Tem que ser agora, tem que ser nesse momento. A fé, fast food, eu pago, faço um voto, o Senhor me dá, né? Eles não tinham nem como pagar, a não ser com a própria vida, com o próprio esforço, que é muito mais do que dinheiro, a gente sabe disso, né? Então, a fé, a nossa fé, os discípulos disseram um dia para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Quando Jesus estava falando exatamente daquele jovem rico, né, que Jesus falou assim, é difícil entrar no reino de Deus, alguém que possui riquezas. Mas na verdade o que quer dizer ali é que a riqueza o possui, né? Alguém que é possuído pela riqueza. É difícil entrar no reino de Deus, porque se alguém é possuído por algo, ele não consegue abrir mão daquilo para cumprir o propósito de Deus. Então, aí os discípulos falam assim, então não nos aumente a fé, porque nós queremos ter isso que o Senhor está falando, nós não queremos ser possuídos por nada, que nada nos possua. Isso, querido, precisa de fé, para você não ser possuído por coisas, ou por pessoas. Porque tem vezes que chega pessoas, ou chega circunstâncias, em que aquilo que nós precisamos, parece que Deus não vai fazer, é aquilo que eu preciso. Eu não preciso de Deus, eu preciso daquele negócio. Ou que essa pessoa resolva. Deus, sinto muito, mas nesse momento, sabe? É continuar confiando, querido. Senhor, é o Senhor. E se não acontecer? Porque você já ficou decepcionado com Deus? Porque você esperava algo que não veio? Nem por isso você desistiu, não é? Senhor, mas eu achava. Teve até aquele profeta que veio e me deu uma profetada, né? Falou que ia acontecer. Porque existe, né? Existe profeta do caos, profetas da mentira, que você vai encontrar por aí. Mas a verdadeira profecia é a palavra. E então você tem que escolher se você vai se firmar na palavra de alguém ou na palavra de Deus. Amém? Que é essa que pode nos resolver. Que é essa que quando tudo nos faltar, não falta. Você sabia que o Salmo 23, e eu já vi alguém explicar aqui, eu vou explicar de novo, né? Não é exatamente o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não é isso que quer dizer lá? A tradução diz isso. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na verdade, o escrito correto é, o Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor não me faltará.
Ou seja, não é que nada me faltará, é que quando tudo me faltar, o Senhor não me falta. Ele me preenche, Ele me segura, Ele me cura. E se Ele não curar? Amém? E se eu morrer? O apóstolo Paulo fala assim, melhor é estar lá do que viver aqui. Mas se viver aqui me der algum fruto, então eu vou ficando por aqui, né? Mas imagine você estar agora num paraíso perfeito, onde não tem morte, dor, tristeza, né, choro, calúnia, difamação, falta de alguma coisa. Ai meu Deus, se eu pagar a conta amanhã. Não, lá você não vai se preocupar com o boleto que vence amanhã. Bom, quem está preocupado com o boleto que vence amanhã, eu só vou te dar uma boa notícia. Amanhã você não precisa pagar, pode pagar na terça. Porque amanhã é feriado. Amém? Mas de toda forma você tem que pagar. Então você já está preocupado com o boleto que vence na terça. Lá no céu não vai ter. Amém? Que bênção, queridos. Mas se viver aqui nos dá frutos. E qual fruto? Que fruto é esse, né? Porque Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. Então é o fruto que provém da fé, a obra que é causada pela fé, é essa obra, né? Porque a salvação não vem de obras, mas se você tem fé, você vai produzir obras, você vai cumprir o propósito, amém? Então Judas recomenda aqui que sejamos edificados na santíssima fé. É a fé que nos ensina, que nos consolida e que nos faz resistir a falsos ensinos. Porque o que nós, hoje, com o advento da internet, os falsos ensinos, as heresias, são proclamadas com maior facilidade. E você tem acesso a elas todo momento que se abre a internet. Quer no YouTube, no Face, ou seja lá onde for, você tem, no Google, você tem acesso a heresias, a dogmas de homens, a coisas que podem te confundir. Por isso que existe um filtro para tudo isso. E o filtro para tudo isso se chama a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E quando você, porque também não é só ler a Bíblia, né? Tem um ateu aí que diz que já leu a Bíblia mais de 5 vezes. Eu li a Bíblia inteira 6 vezes. Continua ateu. Porque ele leu com outro viés. Não é? Nós lemos a Bíblia para sermos edificados. A Bíblia nos leva a ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o seu Espírito. E é isso que nos consolida. Amém? A Bíblia nos leva a ter discernimento. Essa santíssima fé, a qual Judas fala, é aquela que é transmitida, que Jesus transmitiu aos seus apóstolos. 3 anos e meio Jesus ministrou a eles, para que eles fossem edificados na santíssima fé, para que eles conhecessem. Olha, Jesus levava eles a conhecer as Escrituras. Jesus levava eles a conhecer que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tanto que lá para o final do seu ministério, Jesus pergunta, que dizem os homens que sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és um profeta que ressuscitou, que é Elias, e vocês? Pedro, como era aquele que sempre se sobressaía, né, pelo menos na conversa, ele sai na frente e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque temos visto as Escrituras se cumprirem em ti. Ele não registra isso, mas certamente ele duas coisas, né? Primeira, a base da revelação de Pedro não pode ser outra, a não ser a Bíblia. E a segunda coisa que o próprio Jesus diz, porque não foi a carne, não foi o seu conhecimento que te revelou, mas o Espírito Santo. Então tem coisa que você vai ler e só vai entender quando o Espírito Santo te revelar. Por isso que é importante a nossa fé emuná, a fé que provém de um relacionamento, porque vai trazer revelação daquilo que ainda não temos. Quantas vezes, queridos, de eu pegar a Bíblia
querendo entender alguma coisa, e ficar noite, madrugada, Senhor, eu quero entender isso, eu quero entender, lendo e orando. E olha que eu não tinha na época teologia, eu não entendia teologia, nada. E o Espírito Santo começa a falar e trazer a revelação daquilo, e depois você vai ver, está de acordo com o que a palavra, a teologia ensina. Tão tremendo isso, tão tremendo, que não é apenas a letra. Por isso que tem gente que não lê a Bíblia, e algumas até religiões dizem, não pode ler a Bíblia, porque a letra mata. Não é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, não é? Mas o Espírito traz vida. Então, leia a Bíblia, entenda a palavra de Deus, conheça Jesus através da Bíblia, porque tem pessoas que conhecem Jesus. Quem é Jesus para você? Jesus é o cara que curou a minha dor, curou a minha lepra. Jesus é o cara que abriu os meus olhos porque eu era cego. Jesus é aquela pessoa que, quando eu era paralítico, se perguntasse para muitos que receberam milagres no tempo de Jesus aqui na terra, eles iriam dizer, Jesus é a pessoa que chegou e falou assim, levanta e anda, e eu saí andando. Se perguntasse para 9 leprosos, pelo menos 9 daquele tempo, eles iam dizer, ele é a pessoa que, é aquele cara que disse, vai e mostra ao sacerdote, a gente foi e ficamos curados. Mas quem mais? Eu não sei, ele fez isso, é o suficiente para mim. Mas não é, né, queridos? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Atos 2, versículo 42, eu vou ler algumas passagens aqui, que nós precisamos nos esforçar para conhecê-lo, e olha o que a Bíblia diz. Atos 2, 42 diz assim, falando da igreja que estava nascendo, e no início do capítulo 2 fala do derramar do Espírito Santo e a inauguração da igreja. Logo após Lucas, que escreve Atos, diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles queriam ouvir qual era a mensagem que causou tudo aquilo, que salvou a vida deles, porque uma pessoa quando é salva, ela sente-se tão livre, tão leve, não é? Já oramos por pessoas que estavam oprimidas pelas trevas, tão oprimidas, que quando acaba a oração, ela faz assim, ó, uau, nossa, saiu um peso de 200 quilos das minhas costas. E é engraçado que ninguém fala 100 quilos, todo mundo fala 200 quilos, todos que falam. Não sei o que tem a ver com 200, mas é mais do que 100. É um peso muito grande, né? Então, você quer ter fé? Persevere, conheça. Amém? Entenda qual é o propósito de Deus para a tua vida. Atos mesmo, capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo dizendo, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Essa era a preocupação dele. O conselho de Deus, aqui ele está falando de vontade de Deus, o que Deus tem para a sua vida, ou o que Deus decidiu a respeito da igreja. Já está decidido qual é o propósito de Deus para a igreja. Esse é o conselho de Deus para nós, e os apóstolos anunciavam isso. Hebreus 5, 12 e 13, Hebreus 5, 12 e 13, diz assim, olha só aqui, uma repreensão, né? Diz assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Depois de muito tempo, ainda o autor dos Hebreus, que provavelmente seja o apóstolo Paulo, né? Até hoje não se afirma de fato, mas é muito provável que seja.
Ele diz: olha, faz tanto tempo que a palavra está sendo pregada, desde que Jesus veio, está sendo ensinado esse novo tempo, essa nova aliança que Ele veio trazer, mas temos que falar isso sempre, temos que falar isso outra vez, porque parece que vocês não aprendem, estão sempre voltando atrás. Sabe o que é isso, queridos? Que é algo que só a palavra de Deus pode nos livrar. Existe um demônio, um espírito maligno das trevas. Claro que é espírito maligno das trevas, demônio, tudo a mesma coisa, né? Precisa nem, eu só estou afirmando aqui para você entender que o negócio é grave. Que não sai dizendo sai, né? Vai embora, em nome de Jesus. Não, ele se chama, sabe o nome dele? Vocês sabem, né? Religiosidade. Porque aqui é a carta aos hebreus, aos judeus. E eles receberam a Cristo e começaram a caminhar, mas aí chegavam os mercenários, os falsos profetas, e tiravam eles da base da palavra e levava de novo para a velha religiosidade. E aí eles começavam a viver na religiosidade. E aí o apóstolo tem que fazer tudo de novo. Haja paciência. O apóstolo Paulo era um cara muito paciente. Ele diz: vou começar de novo com vocês, porque vocês já eram para estar no churrasco e ainda estão no leitinho, né? Aquele leite que a mãe faz, aquele negócio grosso com maisena, como é que chama? No mingau. Vocês ainda tomam mingau quando já estão prontos, já era para estar, né, com comida sólida, porque aquele que vive no mingau, ele não tem condições, é uma criança. Ele fala aqui, ó, é menino, é uma criança, não tem condições de se defender. Alguém tem que defendê-lo, e por outro lado, não tem condições de gerar, de produzir, né? Por quê? Porque não se aprofundaram na palavra. É muito mais fácil no culto domingo ouvir o AP pregar, ou o pastor Elias na quarta-feira, porque é uma palavra de milagres, e eu preciso de um milagre, e até vem cantando para a igreja: mestre, eu preciso de um milagre. E aí, se tem pedra no rim, né, pastor? Remove a minha pedra. Isso aí é para crente que tem pedra no rim, né? Eu brinco. Mas é ouvir, mas nós não conseguimos pregar todo o conselho de Deus para você. O conselho de Deus está aqui. Amém? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Espera aí, pense aí, lembre aí. Quantos anos você tem de crente? Quantos anos? Se tiver mais de um ano já é o suficiente. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Pastor, eu leio todo dia. Eu estou falando inteira. Começou de Gênesis, terminou em Apocalipse. Ou começou em Mateus, foi até Apocalipse, voltou para Gênesis, foi até Malaquias. E leu. Quantas vezes? Tem um pastor na Bíblia que é o fundador dos orfanatos, George Miller, que ele leu a Bíblia durante a vida dele mais de 200 vezes, 50 delas de joelho. Uau! Quem que pode contra um homem desse? Quem que fala uma abobrinha perto dele? Porque hoje se fala alguma coisa, é de Deus. Espera aí, qual é o filtro para saber se alguém vem com uma palavra profética, se aquilo é de Deus? É a Bíblia. Amém? É a palavra. Olha, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. Ele ouve algo, ele fala, está lá na Bíblia. Ou isso não tem algo na Bíblia que é contra isso.
Isso que você está falando não está na Bíblia. Olha, eu quero falar de algo que pode salvar a tua vida e está aqui. E é poder para te salvar. Amém? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Queridos, é tão tremendo quando nós somos edificados na santíssima fé pela palavra. Então você quer viver milagres? Milagres que são duradouros, não apenas aquilo que você veio, recebeu. Eu estava com uma dor de cabeça, o pastor orou por mim, igual uma pessoa que um dia chegou na igreja e ele não estava conseguindo falar, a garganta dele estava totalmente inflamada. Isso foi lá na Ponte de Pinheiros ainda, lembro até hoje, um senhor, crente, o mesmo que um dia ele estava em pé assim, tinha bastante cadeira, eu falei, senta irmão, ele falou, não pastor, preciso pagar um pouquinho dos meus pecados, vou ficar de pé. Ele era novo, e um dia ele chegou na igreja, ele não, fui cumprimentá-lo, não conseguindo falar. Na hora da oração ele recebeu a cura imediatamente, foi curado imediatamente, e começou a falar e se alegrou tanto. Mas isso não queria dizer que daqui uns meses, ou talvez ele tivesse outro problema na garganta, e precisasse de novo. Edificado na santíssima fé, confiar em Deus em qualquer circunstância, se eu for curado e se eu não for, se eu prosperar agora e se eu não prosperar agora, se houver salvação agora daquela pessoa que eu estou orando, ou se não, eu continuo firme, sei que o Senhor fará a sua vontade. Amém? O próprio Jesus orou lá no Getsemane, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, a esperança, a fé, a confiança de Jesus, que o Pai estava no controle. E muitas vezes nós falamos que Deus está no controle, não é? Até escrevemos lá na internet, Deus no controle, no WhatsApp, Deus no controle, mas não está no controle, porque você não deixa Ele controlar, você está no controle, né? Mas você não é Deus. Então, quando nós estamos no controle, a gente pode se decepcionar. Agora, confie, Senhor, o que eu tenho não dá para realizar esse projeto, mas é um sonho do meu coração. E você sabe que Deus realiza sonhos? Realiza. Mas Senhor, esse sonho é um sonho particular meu, eu queria tanto. Aí alguns pensam, Deus não vai fazer, porque não tem a ver com a obra. Não, Deus pode fazer. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o quê? O desejo. Não é o plano dele, é o desejo. Tem muitas vezes que Deus nos agrada. Um pai não presenteia o filho, e Jesus falou assim, se o vosso Pai, que é mau, te dá boas coisas, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Por isso, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Então, querido, Deus de vez em quando dá uns mimos para a gente. Você fala, não mereço, mas Ele faz, porque Ele te ama, porque Ele é teu Pai, porque você não é empregado dele. Ao empregado, no final do dia ou do mês, tem o salário e vai embora. Se eu precisar de você, você continua. Se eu não precisar, você vai embora. Ou se você quiser ir também, pode ir, porque eu contrato outro. Mas Deus não é patrão, Ele é patrão dos ímpios. Sabia disso? Por isso que o próprio Salomão fala assim, a chuva cai sobre os bons e os maus, porque todos de uma certa forma estão trabalhando para cumprir o propósito dele, exceto alguns, né? E recebem. Mas aos filhos, eu tenho pregado aqui, quantos são filhos aqui? Então, você não tem salário, filho não tem salário. Ô pastor, piorou então? Não, querido, filho tem herança. Você é dono da fazenda, amém? Ainda que você esteja agindo como filho pródigo, ou filho que ficou, porque ali mostra duas situações. Aquele que falou, chega, não aguento mais esse lugar, vou embora. E o outro que estava ali e não tinha coragem de sair, mas nunca desfrutava. Que quando vai, o bezerro é morto por causa
tem um churrasco por causa do que voltou, o outro fala, para mim o Senhor nunca fez. E o pai fala, a fazenda é sua. Devia ter feito, não fez porque não quis, não é? Esse é o Deus que nós cremos, queridos. Então, por isso que Jesus falou assim, ó, não fique preocupado com o que você vai vestir, nem com o que você vai comer. O seu pai, ele alimenta os passarinhos, que não trabalham. Eles não fazem nada, apenas... Se tiver uma pomba lá perto de sua casa, às vezes eu paro o meu carro e não paro mais debaixo de fio de poste, né? É raro. Porque os passarinhos gostam do fio do poste. Aí eles vêm e soltam aqueles negocinhos lá que mancha a pintura, chega a trincar a pintura. E Deus cuida deles. E às vezes eu fico com uma raiva deles, gente. Se eu tivesse um estilingue aqui, tu ia ver. E os lírios? Não tecem, nem fiam, não tem uma tecelagem, mas nem Salomão se vestiu como eles. E Deus que veste eles vai cuidar de você. Amém? Então você quer estar na última moda de Paris? Sirva ao Senhor. Amém? E Ele te faz andar na moda, a verdadeira moda. Amém? Então, queridos, é importante entendermos isso, que quem nós somos, somos filhos. E o filho caminha nessa terra como filho, não como empregado de Deus. Você tem comunhão com Ele. Devemos orar no poder eficaz do Espírito, confiando no Espírito Santo. Ele nos inspira, nos orienta, nos energiza, nos sustenta e nos ajuda a lutar. A palavra é condição primordial. E o Espírito Santo, você precisa entender que Ele está na sua vida e que quando você ora, Romanos, se eu não me engano é Romanos 7 ou 8, que diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então oramos no Espírito. Gálatas 4:6, olha o que Deus diz a respeito do Espírito. O apóstolo Paulo diz a respeito do Espírito: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esta comunhão revela a minha identidade. Então, o Espírito Santo revela-me quem eu sou, porque Ele em mim revela que eu tenho um Pai que é o Criador de tudo. Ele clama ao Pai, Ele diz, ei, você tem um Pai, você não está sozinho, agora você... Porque o grande problema das pessoas é entender a sua filiação, é entender... O problema do homem é o problema de identidade, porque nós nascemos e crescemos sem saber quem somos. Porque lá na infância, muitas vezes, ou até na vida intrauterina, houve rejeições, né? E a mãe rejeitar o filho, isso é muito forte no ventre, e amaldiçoar aquela criança que está sendo gerada, aí já nasce com um problema. E aí durante a infância, que é tão importante a autoafirmação de uma criança, que poderia resolver tantas coisas depois de adulto, mas quando isso ela não é autoafirmada, ou de repente acontece uma violência, um abuso, e aquela criança perde a identidade, ela não sabe quem é. Queridos, isso é tão terrível. Mas, quando nós chegamos novamente a Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós, e Ele quer nos revelar a nossa verdadeira identidade, quem somos, não é o que temos. Primeiro não é o que você tem, é o que você é. Quando você passou pela cruz, João 1,12, mas a todos quanto receberam, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. É a primeira coisa, você se torna um filho de Deus, recebe uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, nasceu alguém novo, que agora precisa, segundo Romanos 12,2, que eu amo esse versículo, renovar a mente. Só assim você vai entender quem você é, filho.
Filho passa por problema? Passa, né? Tem crise? Tem. Pode entrar em depressão? Pode. Claro que sim. Mas o Espírito Santo vai ministrando em nós quem somos. E aí as coisas vão se firmando e vai ficando mais difícil. Quanto mais renovada a sua mente, mais convicção você tem de quem você é. É um filho de Deus. E tem uma coisa, queridos, não pense que Deus te rejeita, que Deus te despreza. Deus não nos rejeita e não nos despreza, somos nós que o rejeitamos. Porque já somos acostumados ou temos esse problema em nós, que precisa ser mudado. Ele está comigo, e se Ele não falar, mas eu oro, e não tem resposta, continue orando. Porque na maioria das vezes Ele está agindo sem você perceber. Porque nós mesmos muitas vezes não queremos ter comunhão com Ele. A gente chega e fala: Senhor, é o seguinte, resolve aquele negócio lá para mim, obrigado pelos outros que o Senhor já resolveu, tá? Obrigado, minha família, Senhor, abençoe minha família. A IAF, não posso esquecer, abençoe a IAF. Beleza? Tamo junto, hein? Até amanhã. Tá bom. Você foi no gabinete do gerente do banco. Tratamos muitas vezes Deus assim. Mas quando você vai na casa do seu pai, por exemplo, quem tem pai aí, que tem comunhão com o pai, o que você faz? Você chega e fala as mesmas coisas, fala: pai, estou precisando disso, obrigado, valeu, tá? Tchau, estou indo. Não, você tem comunhão, você sabe? Você se alimenta, você dorme lá, senta no sofá, dorme. E o pai fica olhando assim, lembrando dos tempos de infância, né? Carreguei esse brutamonte no colo muitas vezes. Quem tem filho pequeno um dia ainda vai pensar isso. Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha, orando em todo tempo. É necessário orar é comunhão, onde você fala e você também ouve. Orar na mente, orar no Espírito, é estar em todo tempo. Está no carro, bota um louvor lá e começa a orar. Se alguma vez você me vê gritando por aí dentro do carro, é lógico que eu faço com os vidros fechados, não sou muito doido não. Mas você pode saber, ele não está doido não, ele só está orando mesmo. Batendo no volante, ou às vezes chorando. Às vezes eu estou quebrantado, fico olhando, meu Deus, será que o filme desse carro não está tão escuro? Alguém está vendo eu chorar aqui? Acho que eu estou, deve estar com algum problema tão grande. Não, eu estou orando, falando com meu pai, sentindo a sua presença. Eu sei que você já passou por isso. Então, querido, a palavra é importante, o Espírito Santo é importante na nossa vida para nos gerar fé. E a terceira coisa é permanecer na esfera do amor de Deus por nós. Olha em João 15, versículo 9 e 10. João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, guardar os mandamentos de Jesus para permanecer no seu amor. E o apóstolo João diz assim: os seus mandamentos não são pesados. E ele pega os 10, alguém me diz: mas você cumpre os 10 mandamentos? Eu falei: não, só cumpro 2. Porque daí ele ia me perguntar do sábado, né? Certamente era um adventista. Porque Jesus pegou os 10 e transformou em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Eu me amo, por isso eu posso amar o próximo. Mas em primeiro lugar, amar a Deus. Permanecer no amor de Deus é guardar os mandamentos. E são esses: amar a Deus, eu amo a Deus. Então eu procuro fazer a vontade dele. Porque eu o amo. Mas eu peco. Piso na bola,
piso. Não posso negar. Só que eu volto, desenchavido, né? Arrependido. Olho para ele e falo assim: mais uma vez, né, Senhor? Pisei na bola de novo, né? Perdoa-me. Tu não merecias isso de mim. Me ajude a me livrar disso. Eu não quero ser essa pessoa. Amém, queridos? Porque não somos perfeitos. Enquanto estivermos aqui, nunca seremos. Mas existem pecados que prendem, que escravizam. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é o que eu disse, a palavra abre seus ouvidos para gerar fé. Não adianta querer ter fé sem conhecer a palavra, sem ouvir a palavra. Amém? E essa palavra aqui não está falando simplesmente a palavra logos, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra rema, que é algo que Deus manda para você, fala com você, e você entende que é Ele. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Mediante a fé podemos crer em Deus e reconhecer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, reconhecemos que Deus é o Senhor do universo e que as suas promessas serão cumpridas integralmente, para que possamos viver segundo a sua vontade. Embora a fé tenha origem em Deus, o seu desenvolvimento deve se dar em cada um de nós, pois o crer no resultado de nossa vontade, de nosso livre-arbítrio. Daí porque o escritor aos Hebreus ter falado em 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé, que a fé é exercida e desenvolvida pelos homens, embora tenha sua origem em Deus. Em Lucas 17:5, é onde os apóstolos dizem assim: disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos, ou em outra tradução diz, aumenta-nos a fé. A nossa fé pode crescer. Como é que está a sua fé? Eu estou pulando aqui para o final, porque já estamos perto, né? Judas estava falando a respeito de uma heresia que estava crescendo no seu tempo, que era o gnosticismo. O apóstolo João também fala a respeito disso, e é ali que ele menciona a palavra anticristo, que os anticristos eram aqueles que estavam ensinando doutrinas heréticas. Tudo aquilo que não provém de Cristo é anticristo, né? E o gnosticismo ensinava, e até hoje ainda é bem forte, que você pode salvar-se a si mesmo, que você pode se resolver a si mesmo, que você por si mesmo pode melhorar, a ponto de se tornar Deus. Você pode ser Deus, né? Temos que tomar muito cuidado, porque o mundo ensina isso, mas nós cremos que é pela fé em Cristo, gerada em Cristo, através do conhecimento da sua palavra, em comunhão com o Espírito Santo, que somos edificados e cumprimos o propósito de Deus. Amém? Josué 1:6. Até o 8 diz assim, Josué 1, do 6 ao 8. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então esse esforço não era apenas força para vencer os inimigos, mas era a força para cumprir
a palavra de Deus, era com esforço. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, não se desviar da palavra abriria a ele o caminho correto. Não se aparte, versículo 8, da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido é na rota do sucesso. Então, querido, Deus tem isso para nós. Precisamos confiar nele. Essa fé que eu estou falando hoje não é simplesmente uma fé que vai te levar a receber alguma bênção de Deus, mas é a fé para ser consolidado em Cristo, para não desistir em nenhuma circunstância da nossa vida. Você já pensou em desistir algumas vezes, não pensou? Ou não? Queridos, eu já pensei em desistir do ministério, do meu chamado pastoral. Eu já pensei. Uma vez e meia, mais ou menos. Me lembro bem de uma, quando eu disse para a pastora, vamos entregar, chega, não aguento mais. Esse povo, a culpa já era do povo, né? E o Senhor, naquele momento, usou um profeta que não sabia de nada, que entrou na igreja no próximo culto que tinha, numa quinta-feira, um culto de batalha espiritual, e disse assim, aí no final do culto alguém disse assim, sabe a fulana, está aí aquela, é a pastora, irmã de uma irmã da igreja. Falei, vem cá, vem orar para encerrar então, né? Apresentei, ela chegou e falou, eu vim aqui porque Deus mandou, vim trazer a mensagem para o pastor, não é para vocês não. Eu falei, pronto, é agora que vai contar todos os meus pecados, né? Ela falou assim, por que você vai desistir? Por que você quer entregar? E aí falou algumas coisas, e eu desmontei, porque eu sabia que ela não poderia saber, se não fosse pelo Espírito Santo, porque era só eu e a pastora, nem nossos filhos sabiam, do que a gente estava decidido naquele momento, que era chegar e entregar a igreja. E aí eu falei, bom, melhor obedecer. E obedecemos e não entregamos, e por isso estamos aqui, né? Glória a Deus, vocês têm que nos aguentar mais um pouquinho, fazer o quê? O Senhor falou para a gente continuar, então vamos lá, estamos juntos, amém? E olha que isso faz muito tempo, mas desistir da minha fé, jamais, porque tudo era tão ruim. E olha que eu entreguei minha vida a Cristo, eu tinha 14 anos de idade, eu não conhecia o mundo, estava assim para descobrir, mas já era algo tão ruim, eu não tinha paz, então eu não tenho o que reclamar. Nunca pensei em desistir da minha fé, em abandoná-la, nunca, e não quero, amém? Quero permanecer firme, porque eu sei que Ele está me sustentando, Ele está me segurando, amém? Olha só o que diz em última referência, 1 João 5, 4 e 5, 1 João 5, 4 e 5 diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, quer vencer é pela fé, e é essa fé que eu tenho, não que Ele opera milagres, mas que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele me resgatou em primeiro lugar. Amém? É essa fé, queridos. Não desista da sua fé, e você vai viver uma vida extraordinária. Aqueles que creem assim já estão vivendo. Mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo, você não está na minha pele. Eu não estou, e muitas vezes não sei mesmo. Mas aquele que mora dentro de você, que foi morar dentro de você o dia que você se rendeu a Ele, passou pela cruz, Ele sabe, Ele tem a receita perfeita, amém? Tem coisa, queridos, que Ele não vai te livrar agora. Tem traumas na minha vida que depois de 30 anos de crente, que Jesus me trouxe,
e a maneira de como eu me livrar. Por que que eu faço isso? Por que que eu tenho esse hábito? Meu Deus! E quando você identifica e começa a orar, dali a pouco, né? Vem a resposta, é por causa disso, lá no teu passado, esse bloqueio aconteceu por causa disso. E normalmente passa por liberar perdão. Como é que eu sou curado dos meus traumas? Eu perdoo aquela pessoa que me feriu, ou que fez aquilo que nem foi ferida, foi algo até para o meu bem, mas eu entendi que era para o meu mal. Entendi que a pessoa queria se vingar de mim, ou queria me humilhar, ou queria me envergonhar. Então, para mim foi mal. O que eu tenho que fazer? Perdoar, liberar, dizer: Espírito Santo, me renova agora. Queridos, eu só vou contar um testemunho que eu vi lá na Colômbia, com o pastor César Castellanos, para você entender. Ele tinha uma equipe de pastores, e um dos pastores era muito tímido. Deus tocou no coração dele, ele levantou como pastor, era alguém que pregava, que tinha célula, que tinha discípulos, então levantou como pastor, mas tinha uma distância, o pastor César notava uma distância, né? E aí, num encontro com Deus, o pastor estava ministrando sobre cura interior, e aí aquele pastor teve uma visão. Primeiro veio o entendimento que ele se sentiu tão rejeitado quando, na verdade, a história dele é a seguinte: a mãe ficou grávida, né? Não era casada ainda, namorando, ficou grávida, e aí resolveram se casar, mas no dia do casamento, de assinar os papéis, o marido, o pai, não foi, e foi se casar com outra pessoa, se juntou a outra e se casou com outra, e a mãe ficou ali, e aquela criança nasceu com essa carga emocional, e sabendo disso, sentindo-se totalmente rejeitada. E o maior trauma foi no dia da formatura, da sua formatura, quando num palco, e todas as pessoas ali, famílias ali, e os jovens indo receber o canudo, e fala o nome dele, e ele vê que normalmente ia o aluno, recebia, e os pais já ficavam ali na escada, esperando para abraçar o filho que recebeu o diploma. E ele, quando chamaram o seu nome, ele vem sozinho, e nem a sua mãe estava lá, e quando ele recebe e volta, não tinha ninguém para recebê-lo, e aquilo ainda serviu para prendê-lo ainda mais. E naquele encontro, ele tem uma visão, aquilo vem na mente dele, numa visão, e ele vê, quando ele é chamado, e vem, recebe o canudo, e quando ele está descendo, aparece Jesus, ali na escada, e o abraça e o recebe. E ele se sente tão pleno, e é curado dessa ferida, porque o pai não estava, mas Jesus estava. E o pastor César disse, ele mudou completamente a partir dali, houve cura da sua rejeição. Então, queridos, pode ser que não seja a história, a sua história, mas todos nós carregamos histórias, carregamos traumas, feridas, de rejeição, de bloqueios. E o que foi que resolveu? Não foi um psicólogo, mas o psicólogo dos psicólogos, chamado Espírito Santo, que naquele momento trouxe aquela nova configuração daquela situação. Ele viveu aquilo novamente. E você sabe que a nossa mente, quando você assiste um filme, né, de suspense ou de terror, você já assistiu um filme e de repente aparece alguma coisa e você leva um susto? Por quê? Porque a tua mente entende aquilo como realidade, né? Aí você, nossa, o fulano largou da fulana, você chora junto, né? E quando eles se juntam, você chora de novo, né? Por quê? Porque o nosso emocional não consegue discernir a realidade da ficção. E o Senhor é que criou isso em nós. Então, os traumas que nós vivemos no passado, quando nós o revivemos na presença de Deus, eles se tornam a realidade, a verdadeira realidade. Aí você se livra daquele bloqueio.
e passa a viver essa nova realidade. Por isso que é tremendo você ter comunhão com o Espírito Santo e deixar Ele te curar. Amém? Vamos ficar de pé. Tenha fé. Um dia, um pai foi procurar Jesus porque sua filha tinha morrido. Estava doente, daí avisaram no meio do caminho, Jesus estava indo, e alguém chega e fala assim: viu, não incomoda mais o mestre não, tua filha morreu. E Jesus, aí o versículo diz assim: e Jesus, sem acudir tais palavras, olhou para o pai e disse: não temas, crê somente. Então, os teus sentimentos podem estar gritando: não tem jeito, não vai dar. O mundo pode estar dizendo, não importa a circunstância do mundo, pode estar dizendo: ei, não tem mais jeito. Mas Jesus está falando aí: não temas, creia somente. E Jesus vai até aquela casa e ressuscita aquela menina. Esse é o Deus que eu creio. Amém? Confia nele, querido. Ele não quer apenas curar uma dor de cabeça. Não. Não foi por isso que ele morreu por algo muito mais além, muito mais profundo. Ele quer curar a tua vida, Ele quer curar a tua existência, quer curar a sua alma. Você sabia que mais de 90%, a doutora Érica que está aqui pode confirmar, mais de 90% das nossas doenças são psicossomáticas, são doenças de sentimento, de emoção. E quando Jesus cura a nossa alma, resolve 90% da nossa vida, só fica 10% para você resolver depois. Que coisa tremenda. E Ele quer te curar nessa manhã. Ele quer te restaurar nessa manhã. Creia. Eis que estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Tão tremendo, tão poderoso, tão grande. E vai acontecer. E já está acontecendo. Está saindo a luz. Esse deserto vai florescer. Esse lugar seco vai reverdecer. Algo novo está surgindo na sua vida e vai mudar a sua história. Porque Ele morreu por isso. Hoje a gente comemora a ressurreição. Ele morreu e ressuscitou por isso. Comece a adorá-lo. Aproveita esse momento, fala com Ele. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mar, cante, que atravesso Me levam pra perto de Ti. minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me levar a andar por sobre as águas. Rompa em fé! Uou! Não é apenas fé para receber o milagre, é fé para permanecer em pé. Vencer esse deserto, viver o novo, viver o extraordinário. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou plantar e crescer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver com fé. Tome essa decisão, querido. Tome essa decisão.
Eu vou romper em fé a cada dia. Eu vou viver pela fé a cada dia. Eu não vou desistir. Todos os dias da minha vida perseverarei, confiarei. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando da minha alma, dos meus sentimentos. Ele está cuidando da minha saúde. Oh, Ele cuida da minha família. Ele pode fazer. Eu confio nele e sei que Ele fará. Desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Não, elas só me colocam mais perto dele. Se diante de mim Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se destinada no Teu poder, rompendo em fé. aleluia, glória a Deus. Ousadia, vou romper o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e Colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. a cada dia vou viver, rompendo em fé. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, eu quero apresentar a minha vida a Ti para viver uma vida de fé. E nessa manhã eu quero dar um passo de fé para viver essa vida extraordinária que o Senhor tem. Se tem alguém aqui que o Senhor tocou durante essa palavra, eu preciso viver essa vida. Eu quero viver essa vida de fé. Você só precisa começar. E eu te convido a dar um passo, o primeiro passo de fé. Vem aqui na frente, queremos orar por você. Queremos orar por sua vida. Não tenha medo e não tenha dúvidas. É o primeiro passo de uma nova vida, de uma nova história, consolidada nele, querido. E sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão vindo aqui na frente. Um dia uma mulher vai atrás de Jesus, e Jesus estava indo com os discípulos, e ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está possessa, precisando de cura. E o Senhor olha para ela, aquela mulher não era judia, e Ele veio primeiro para os judeus. Ele fala assim: não é lícito pegar o pão dos filhos e entregá-lo aos cachorrinhos. E a mulher diz: mas os cachorrinhos também comem migalhas que caem da mesa dos filhos. Então, por favor, me ouça. E Jesus fala: grande é a sua fé, vai, seja feito conforme você creu. E ela recebe o milagre. Mas o que Jesus estava querendo ensinar, o que essa passagem nos ensina? Nos ensina que milagre é pão dos filhos. Que quando você é filho, e claro que você é, mas você tem essa convicção que você é filho, então milagre é no dia a dia. É comum viver milagre. É como você comer o pão da manhã. Você tomou café aqui na igreja hoje, ou na sua casa. Então, assim os milagres vão acontecer na sua vida, desde que você se levanta até que você se deite. E até dormindo, milagres estão acontecendo, porque é pão dos filhos. É algo que você experimenta todo dia. Todo dia. Mas você precisa crer que é filho, que Ele te ama, e por isso você não vai desistir. Amém? Então você vai viver uma vida de milagres, de cura. De cura, confie em Deus. Amém? Queria que os pastores viessem orar aqui. As pastoras, né? Aí, 3 pastoras, não, 2 pastoras e um pastor. Venha orar aqui. Tem mais alguém que quer vir aqui? Venha. Quero render a minha vida a Cristo.
Venha, renda sua vida a Cristo. Amém? Eles vão continuar adorando, nós vamos cantar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, olha para esses filhos amados que estão aqui. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada uma dessas filhas e desse filho que está aqui. Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és vivo, que nos salvou e que nos amou tanto. Manifesta a Tua glória sobre eles, que eles recebam através do abraço que estão recebendo ou que irão receber nesse lugar. Recebam um abraço do Pai. Receba o Teu abraço, Senhor, que cura, que restaura, que tira desse abismo. Ei, o Senhor te arranca do abismo nessa manhã, te coloca num lugar alto, numa montanha, e te diz: meu filho, eu te amo. Eu te coloco em cima e não estarás por baixo. Oh, Espírito Santo, traz cura agora. Trata agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós oramos e apresentamos essas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja tocado, seja curado, seja abençoado. E vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. É uma manhã de milagres. Está precisando de um milagre? Fala com Ele. Ora agora, coloque diante dEle e receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Milagre vai chegar. Amém. Diga assim: eu vou viver uma vida de milagres todos os dias. Eu sei que tem milagres para mim e eu viverei cada um deles plenamente em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Rei. Glória a Deus. Quero chamar pastor Elias, pastora Glória, que nós carinhosamente chamamos de pastora Glorinha.